Trump faz um discurso de 1h30 na convenção partidária do Partido Republicano e esperava-se um tom um pouco mais moderado. Será que de fato, pessoal, ele cumpriu as expectativas? Quais são os planos futuros para o seu governo dos Estados Unidos, caso ele venha a ser presidente? Falar um pouquinho também sobre o Biden, que parece cada vez mais comovido da ideia de abandonar a corrida eleitoral. Será que de fato isso vai acontecer? E também sobre os Houthis, o grupo Yeremita, que conseguiu fazer um ataque em Tel Aviv, em Israel. Claro que espera-se algum tipo de resposta do governo de Benjamin Netanyahu. A gente teve, pessoal, os primeiros ultra-ortodoxos sendo convocados para o exército israelense, o que exatamente isso representa para o governo Netanyahu, e também um discurso importante do Nicolás Maduro. Estamos às vésperas das eleições na Venezuela, e ele fala que se ele não for eleito, um banho de sangue e uma guerra civil podem começar no país. Para finalizar, pessoal, temos a Ursula von der Leyen reeleita como a presidente ali da Comissão Europeia e falando em uma unidade de defesa europeia. Rússia promete que vai responder às ações da União Europeia. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceira do canal. Nesse momento você tá em risco. Eu sei que parece exagero, mas não é. Você tem todas as informações ali pessoais e profissionais nos seus equipamentos, celulares, notebooks, equipamentos eletrônicos, enfim. E de verdade, pessoal, tem muita gente mal intencionada que tem interesse nos seus dados pessoais e profissionais para tirar vantagem. Eu que trabalho com internet tenho que criar o máximo possível de proteção para não ter meus dados expostos, tanto por questões pessoais quanto profissionais. E para isso eu uso o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. O Surfshark, ele consegue criar camadas extras de proteção que fazem com que o compartilhamento de um arquivo, por exemplo, seja criptografado, dificultando ou impossibilitando que terceiros tenham acesso às minhas informações. Vou me conectar, por exemplo, no Wi-Fi público. Eu tenho total segurança com o VPN do Surfshark. Então, além do benefício da segurança, eu ainda consigo, por exemplo, quero ter acesso a um conteúdo exclusivo do Netflix publicado nos Estados Unidos, um filme, uma série. Eu mudo a minha geolocalização e eu consigo fingir que o meu aparelho está conectado em outro país e ter acesso àqueles conteúdos exclusivos. Ou então, por exemplo, vou fazer uma viagem. Saber que preço de passagem, valor de diária, por exemplo, de hotel, muda de acordo com a sua geolocalização. E aí você pode ter acesso a descontos exclusivos. Cara, de verdade, tá? É muito barato e, além de tudo, tá? Dica, você pode compartilhar a mesma conta com vários equipamentos e com vários colegas, ficando mais barato que uma balinha, pessoal, de verdade, tá? Para sua segurança e para o tanto de benefícios que tem, é impensável não ter acesso a esses benefícios. Com o cupom que eu estou disponibilizando para vocês, eu ainda te dou um mega descontaço e 4 meses de conteúdos extras exclusivos para você garantir, pessoal. Faz o teste, tá? Você tem ali um suporte 24 horas para tirar todas as suas dúvidas. Você não vai se arrepender. Pela sua segurança e pela segurança da sua família. Tem acesso ao VPN do Surfshark. Bom, pessoal, então bora lá pro vídeo. Como eu falei para vocês na nossa introdução, de fato, era um dos discursos mais aguardados dos últimos tempos, porque é um discurso da convenção partidária, que já seria importante, né, do Partido Republicano, do país geopoliticamente mais significativo e importante do mundo, após um atentado contra a vida do candidato à presidência dos Estados Unidos. Então, óbvio que era um discurso que seria visto pelo mundo inteiro. E o Trump, ele falou durante mais ou menos ali 1h30. Esperava-se um discurso um pouco mais moderado. Por quê? Porque são eleições muito polarizadas nos Estados Unidos. Aliás, até descambando para violência, convenhamos, né? E aí, como o Trump, ele sofreu um atentado, e o Trump, ele já tem, aquela parte do setor eleitoral mais à direita, mais republicano, tal, mais trumpista, que votaria nele de qualquer jeito, o que ele tem que fazer agora é convencer as pessoas mais moderadas, aquele cara que vota ora em democrata, vota em republicano, né, depende muito ali da questão econômica, do candidato que está concorrendo, que o Trump também pode ser uma figura um pouco mais moderada, mais conciliatória. E, de fato, ele começou com um discurso um pouco mais moderado. Até o tom, né, da voz dele. Ele falou ali, pessoal, por exemplo, que divisão e discórdia devem ser superados, que nós vamos nos erguer juntos. Estou concorrendo para ser presidente de toda a América, e não da metade. Claro que ele se refere, né, aos Estados Unidos como toda a América. Não é uma falha do Trump, né, é uma falha de todo estadunidense, tá bom? Mas, enfim, né, ele fala que ele vai ser o presidente que vai reerguer toda a América em conjunto, todos os Estados Unidos em conjunto. Ele fala, inclusive, que o atentado que aconteceu contra ele foi instigado pelos democratas que vêm fazendo um caça às bruxas
há muito tempo contra o Trump e usou também a questão do atentado contra ele. A gente sabe que ele tá virando quase como se fosse um messias, um líder, uma coisa assim, né, que até transcende a questão humana. E ele falou muito da questão de Deus mesmo. Falou assim, olha, se não fosse Deus, eu não estaria aqui. A gente sabe que Deus me apoiou para que eu tivesse vida, para continuar com a minha ambição política, tudo tal. E de fato, olha que interessante, pessoal, dos eleitores republicanos, 65% acreditam que houve algum tipo de intervenção divina. Por isso que o Trump continua vivo, que ele continua ali para ser presidente dos Estados Unidos. E aí você concorda que usar isso é muito forte? Porque não tô julgando crenças aqui, tá, galera? Cada um acredita o que quiser, por favor, tá? Acho que religião, inclusive, é uma coisa importante, cada um tem a sua, não tô discutindo questões religiosas. Mas se você consegue convencer o eleitorado que Deus tá apoiando o Trump, pô, cara, acabou, né? Se Deus tá apoiando o candidato, acabou, entende? Então o Trump, ele usou muito essa retórica também de falar de Deus e da importância dele ter conseguido superar esse atentado aí contra a sua vida. Só que isso foi no comecinho. Aí depois ele já voltou pra ala mais trumpista ali, né? Do seu discurso mais tempo, que é um discurso mais contundente, mais enfático, mais enérgico. Ele falou muito da questão dos imigrantes ilegais, falou inclusive de maneira pejorativa. Lembrando, pessoal, que existem inclusive vários latinos que votam no Trump, porque ele separa bastante o que é um imigrante legal e o imigrante que já mora nos Estados Unidos da imigração ilegal, tanto que ele fala em fechamento das fronteiras. Ele falou também sobre a questão da inflação dos Estados Unidos, que de fato é um problema crônico, né, do governo Biden. Até conseguiu reduzir um pouquinho nesses últimos meses. Mas o Federal Reserve, por exemplo, que é o Banco Central americano, ele fica muito reticente em reduzir a taxa de juros, justamente porque ele sabe dos impactos que isso pode gerar na economia dos Estados Unidos, de um superaquecimento e a volta de uma inflação mais contundente. Falou também, pessoal, sobre o sistema judicial, que é falho nos Estados Unidos, se referindo ao seu processo eleitoral, alegando que as eleições de 2020 têm tudo, ou tiveram tudo para serem fraudadas. Então, assim, é um discurso, claro, que, de novo, joga mais para sua base do que, de fato, para aquele eleitor mais moderado. Dentre outros pontos polêmicos, ele falou, por exemplo, da inabilidade, aliás, ele falou o nome do Biden só uma vez, tá? Mas ele falou da inabilidade, por exemplo, dos democratas em lidarem com questões geopolíticas, falando tanto de guerras que eles se envolvem, e, de fato, se você analisar não só o governo Trump e o governo Biden, mas, via de regra, os democratas iniciam ou participam de mais guerra do que os republicanos, tá? Falando que ele tem ótimas negociações, por exemplo, que ele gostava muito do Xi Jinping, só que antes da pandemia. Que ele negocia bem com o Viktor Orbán, que é um líder que não é muito bem quisto, vamos colocar assim, por toda a União Europeia, e até mesmo com o Kim Jong-un. Ele falou também que ele tem a capacidade de acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia num único dia. A própria Rússia deu a entender, galera, que isso não é bem assim, tá? Mas enfim. E também falou da possibilidade de acabar com as guerras no Oriente Médio com uma única ligação, com um único dia. Também não acredito que seja assim. Afinal, ele já foi presidente dos Estados Unidos. E, claro, durante o governo Biden começou toda essa questão Israel. Não começou, né? Mas intensificou toda essa questão entre Israel e Hamas. Mas o problema já existia antes. Ele até tentou ali, né, aproximar Israel de alguns países, fez os acordos de Abraão, mas o acordo do século, o acordo de paz que ele teria estabelecido, isso foi, de fato, um fracasso, né? Israel concordou, só que como não teve a participação de nenhum membro palestino, a gente não teve a paz estabelecida na Palestina. Se pegar o Oriente Médio como um todo, ele acabou boicotando um pouco mais o Irã, enfim, né? Então, não dá pra falar que os Estados Unidos promoveu, durante o governo Trump, uma paz no Oriente Médio. Mas, enfim, é um discurso eleitoral, né? A gente sabe que candidato, tanto republicano, democrata, de qualquer lugar, né? Os caras têm uma retórica eleitoral muito forte para conseguir ser eleito. Ele falou também, pessoal, que ele tem a intenção de construir um Iron Dome, que é um sistema parecido com o sistema de defesa ali de Israel, e que o próprio Ronald Reagan, uma figura super importante do Partido Republicano, presidente dos Estados Unidos na década de 80, também já tinha intenção, e que ele vai construir para os Estados Unidos quando ele for presidente. Ou seja, pessoal, na prática, né, que eu falo, mudou muito. Eu acho que ele poderia ter adotado um tom um pouco mais conciliatório durante todo o discurso. Mas também não acho que vai alterar bastante. Eu acho que foi um discurso contundente, discurso forte, né, e que meio que assim, faz com que o Trump seja ainda mais favorito. Até por isso, a gente teve notícias, e olha, o New York Times, galera, bate todo dia no Biden, alegando que o Biden está prestes, ou pensando, ou cada vez mais convencido, a desistir da sua candidatura. Depois de pressão do Obama, depois de pressão da Nancy Pelosi, depois de pressão de outros membros ali importantes, do Hakeem Jeffries, por exemplo, outros membros importantes do Partido Democrata, o Biden, que falava que só saía se ele percebesse que não teria chance de vitórias contra o Trump, ou se tivesse algum tipo de doença, ou se tivesse uma mensagem divina, uma mensagem de Deus,
segundo as pessoas mais próximas, está cada vez mais convencido de que não vai vencer o Trump, e isso pode fazer com que ele troque, com que ele saia como candidato, né, à presidência dos Estados Unidos, para assumir talvez a Kamala Harris, a Michelle Obama. Aliás, só uma dúvida, tá? Professor, e o Obama? O Obama não é um nome forte? Acho que sim, tá? O Barack Obama ele é muito mais popular do que o Biden, com certeza. Só que o Barack Obama já foi presidente dos Estados Unidos 2 vezes. E a Constituição americana não permite, né, que ele seja eleito pela terceira vez, mesmo que não consecutiva, tá? Ou seja, aparentemente a gente não vai ter, pelo menos, né, o Biden parece cada vez mais convencido da ideia, o Biden como candidato democrata. Quem você acha que os democratas deveriam colocar como liderança aí para concorrer nas eleições? Kamala Harris? Também não é muito popular, hein? Michelle Obama? Parece mais popular, mas aparentemente a família Obama não quer participar de novas eleições. E hoje o Biden cometeu mais uma gafe, esquecendo o nome do secretário de defesa, o Lloyd Austin, e se referindo a aquele homem negro lá. O que mostra, né? Se fosse uma vez, tudo bem. Mas mais uma falha cognitiva aí do Biden. Deixa aí nos comentários. A gente teve também, pessoal, os Houthis, para quem não sabe, é um grupo rebelde iemenita, né, que atua ali na guerra civil do Iêmen e que faz parte do autodenominado Eixo da Resistência. Liderado ali pelos iranianos, com Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, membros do Paquistão, membros do Iraque, e eles sempre atuaram muito forte, pelo menos depois da guerra Israel e Hamas, boicotando navios, embarcações que passavam ali pelo Golfo de Aden, Estreito de Bab al-Mandeb, Mar Vermelho, para chegar em direção a Israel. E assim, houve até uma operação Guardião da Prosperidade, Estados Unidos, Reino Unido, fazendo ataques contra o Iêmen, enfim, e os caras continuam atuando de maneira significativa. Eu diria que assim, porque não é uma grande força, os caras não conseguem nem acabar com a guerra civil no Iêmen, né? Convenhamos que combater a marinha americana e britânica ao mesmo tempo não é uma coisa simples. Mas os iemenitas, eles sempre conseguem, pelo menos os Houthis, fazer alguns ataques significativos. E agora, com meio de um drone, eles conseguiram, vindo ali, possivelmente, tá, passando pelo Egito, entrando pelo Mar Mediterrâneo, atingir Tel Aviv. E foi uma explosão com um drone que causou uma morte e deixou algumas dezenas, ou pelo menos uma dezena, de feridos. Como eu sempre falo, né? Israel tá ficando um pouco cansado, aparentemente, dos Houthis e da pouca resposta que o mundo ocidental dá contra esse grupo. Será que Israel vai pegar em armas e depois desse atentado, dentro de Israel, fazer algum tipo de ação contra o Iêmen? Além disso, a gente teve também a confirmação que ultra-ortodoxos, na verdade já tinha sido confirmado, mas pela primeira vez eles foram convocados, os ultra-ortodoxos, para fazerem parte do exército israelense. E por que isso é muito complicado, né? Os estudantes ultra-ortodoxos, os jovens, eles são vistos, isso pela própria constituição do Estado israelense, tá? Pela construção do Estado de Israel, como uma figura política, principalmente para aquela direita mais religiosa, como uma figura política importante para a formação cultural, religiosa, étnica, social do Estado de Israel. Então eles não podem ser convocados para as Forças Armadas, ao contrário de todos os outros jovens que têm o serviço militar obrigatório no Estado israelense, tá? Só que estamos em meio de uma guerra, e no meio dessa guerra, a população, pelo menos os mais seculares, e grande parte do parlamento e da Suprema Corte de Israel também, poxa, por que os ortodoxos não podem lutar mesmo? Tá, entendo que eles são importantes religiosamente, construção, étnica, social, mas a gente tá no meio de uma guerra, precisamos que todo mundo ali lute em nome do Estado de Israel. E isso fez com que a Suprema Corte interpretasse que sim, é necessário eles lutarem e serem convocados para a guerra. Isso desagrada demais uma base aliada do Benjamin Netanyahu, que é essa direita mais conservadora religiosa, com Ben-Gvir, Smotrich e outras figuras. O Benjamin Netanyahu já está numa corda bamba, acusado de escândalos de corrupção, pressionado internamente e pressionado externamente, e se ele não conseguir remover essa ideia da convocação de ultra-ortodoxos, uma das poucas bases que ele tem, que é essa direita mais religiosa, forte, dentro do parlamento israelense, pode deixar de o apoiar. Então ele está tentando fazer algum tipo de política pública no parlamento para derrubar essa ideia da justiça israelense, mas aparentemente, em meio de uma guerra, vai ser um pouco difícil. A gente teve também, pessoal, notícias importantes relacionadas a Nicolás Maduro. A gente sabe que as eleições na Venezuela vão acontecer no dia 28 de julho. E são eleições que elas estão gerando uma polêmica desde o ano passado. Convenhamos, pessoal, que a gente teve, por exemplo, um acordo assinado entre Estados Unidos e Venezuela, inclusive com a oposição venezuelana também, tá? Que garantia vistorias internacionais, que os membros da oposição poderiam participar das eleições. Eu lembro que na época
Inocente eu, né? Até gravei vídeo pra vocês. Olha, galera, que legal. Aparentemente a Venezuela, em troca do fim das sanções e da negociação de petróleo, de gás e tal, vai abrir um pouco mais seu país para a democracia e ter um processo eleitoral um pouco mais livre e justo. Aparentemente não é isso que está acontecendo. A grande líder da oposição, Maria Corina Machado, está impedida de concorrer às eleições porque ela apoiou as sanções americanas contra a Venezuela e também ela é a favor da privatização da PDVSA. E como eu sempre falo para vocês, professor, mas eu acho horrível, eu sou um cara mais estadista, de esquerda, acho horrível privatizar a estatal de petróleo venezuelana. Você acha horrível? Não vota nela. Mas agora, impedir alguém de participar da eleição somente porque ela quer privatizar uma empresa ou porque ela foi favorável às sanções contra o seu país em meio a uma possível falta de democracia, cara, convenhamos, não é um motivo muito sólido, né, para você impedir a candidatura. Aí, como ela foi impedida, ela indicou a Corina Yoris, que no último momento apresentou uma falha ali no sistema eleitoral e aí não pôde participar das eleições também. Até o Brasil, cara, se falou, olha, aparentemente não há uma motivação justa para a Corina Yoris não participar dessas eleições. A Venezuela até criticou o quê? Brasil falando mal de mim? Parece que essa nota foi redigida pelos Estados Unidos. Tem uma cutucadinha do Brasil. Agora quem está participando, pessoal, Edmundo Gonzalez, que não é um grande líder da oposição, mas enfim, né, vai concorrer contra o Nicolás Maduro. E está recebendo apoio da Maria Corina Machado, da Corina Yoris e de toda essa oposição venezuelana. Pois é, pessoal, primeiro que assim, a Maria Corina Machado alega que é uma perseguição política contra ela e até mesmo descambando para a violência. Segundo ela, os carros da sua equipe foram seguidos por agentes do governo e foram vandalizados durante a madrugada. Inclusive, cortaram o freio do carro dela em algum tipo de atentado estatal contra a sua figura. O seu segurança, o responsável pela segurança da sua equipe, também foi preso, acusado ali de questões de gênero, violência de gênero e tal. Já tá solto, tá? Mas enfim, ela também alega que foi algum tipo de perseguição política. E a gente teve um discurso importante do Maduro, colocando, pessoal, segundo ele, tá? Que o destino da Venezuela no século XXI depende da nossa vitória no dia 28 de julho. Se não quiserem que a Venezuela caia em um banho de sangue ou em uma guerra civil, vamos garantir o maior êxito nessas eleições. E, aliás, quanto maior a vitória, maior a paz. Assim, foi uma ameaça sem ser uma ameaça, né? Porque ele falou, olha, eu vou causar um banho de sangue no país, caso eu não vença. O que ele falou, ó, é bom vocês votarem em mim, porque se vocês não votarem em mim, acho que vai ter um banho de sangue gigantesco na Venezuela, porque, de fato, as pessoas gostam muito de mim, sabe? E aí os meus partidários, as pessoas que gostam de mim, vão querer fazer algum tipo de... Mas não que eu esteja favorecendo isso, entendeu? Na minha concepção, ele quis passar a imagem meio que assim, terceirizando a culpa. Mas, galera, você falar que se você não vencer, o país vai ficar numa guerra civil, pô, óbvio que isso é um atentado também, né? Contra... Ou seja, vota em mim, porque senão a chance de você morrer numa guerra é muito grande. Então, assim, é com grandes preocupações. Lembrando que a União Europeia, por exemplo, foi desconvidada para participar, alegando que não finalizou as sanções contra a Venezuela, e são eleições que já estão um pouco manchadas. E aí, você acha que Nicolás Maduro será o vencedor das eleições? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também a reeleição da Ursula von der Leyen como a presidente da Comissão Europeia. Dentre vários outros pontos, tá? A gente sabe que a Ursula von der Leyen ela é muito favorável à entrada da Moldávia, à entrada da Ucrânia na União Europeia, é fato, e ela fez um discurso importante colocando que a União Europeia tem que se formar também como um órgão de defesa, não somente um órgão econômico. Segundo a Ursula von der Leyen, ela vai criar inclusive um cargo de comissionário europeu para a defesa, e vai criar também um European Air Shield, ou seja, um escudo aéreo na Europa, contra mísseis, enfim, né? Não sabe exatamente como vai ser esse míssil, pelo menos segundo as suas pretensões. A Rússia viu com grandes preocupações, alegando que entendia que a União Europeia era um organismo somente econômico. Na verdade, a União Europeia começou como uma área de livre comércio. Aí depois foi se integrando, criando o Parlamento Europeu, criando políticas comuns, um sistema judiciário, um banco central, uma moeda única. Hoje a gente chama quase uma união monetária, né? A União Europeia deixou há muito tempo de ser somente um bloco econômico. Mas agora, tendo um pacto de defesa também, até se sobrepondo algumas questões à OTAN, né, galera? Convenhamos que vários países da União Europeia também são países da OTAN. A Rússia fala que até então não via nenhum problema contra a União Europeia e que a Rússia apenas defende seus interesses na Ucrânia, mas que já que a União Europeia faz esse tipo de ameaça, inclusive colocando não só a União Europeia, mas a própria OTAN, embarcações ali no Mar Negro, a partir da Romênia, da Bulgária, a Rússia vai ter que reconfigurar sua política externa para partir para uma política um pouco mais agressiva
ou de dissuasão contra os europeus. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Viram que o cenário tá um pouco diferente, né? Tô em viagem, mas sempre gravando aqui para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.